Gente, bom dia. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. O pastor Dalto falou que é uma alegria, né, ter a gente aqui presente. Também para a gente também sentimos essa alegria. Mas vocês fiquem tranquilos que agora a gente só retorna em agosto do ano que vem. Não, porque a gente está querendo fazer o aniversário, se Deus assim quiser, realizar o aniversário da Elisa, os 2 anos aqui. E eu estou pensando, de repente, ou fazer aqui na igreja, não sei, vai depender da igreja, né? Não sei também. Mas a gente vai pensar direitinho, vai falar com calma. Mas hoje nós estamos aqui porque meu irmão, ele casou, o meu irmão mais velho. E graças a Deus que foi um alívio para minha mãe, né? Menos um em casa. Agora só falta o Guilherme. Tô brincando, tá, Guilherme? Deus tem uma coisa melhor para você. Mas vamos para a palavra de Deus? É interessante que esse mês de maio é o mês onde as igrejas batistas falam a respeito da família. E é uma coisa que sempre é atual, o tema família. Nós não podemos nos desvencilhar desse tema. Até porque a família é a base de tudo. É a base da nossa personalidade, é a base da nossa referência. E nós podemos perceber que a família tem sido grandemente o quê? Bombardeada diariamente. E recebendo influências de todos os níveis e de todas as alturas, independente da idade. Todos nós recebemos influências. Eu queria meditar rapidamente um salmo que é bastante conhecido, Salmo 128. Eu estou com a Bíblia diferente porque a Bíblia que eu ganhei da igreja, a Elisa estava lendo a Bíblia junto comigo e ela, sem querer, arrancou a página da minha Bíblia. Então é o conselho que eu dou. Se você tem criança pequena, não leia a Bíblia perto dela, não. Leia para ela. Não deixa ela ler, não, senão ela arranca. Toda vez que ela lê, ela arranca. Então é melhor você falar para ela. Vamos lá, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, seus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nesse momento queremos que o Senhor se faça presente nesse lugar, de maneira que possamos ser transformados pela Tua Palavra e colocar tudo que diz a Tua Palavra em nossas vidas. Nos ensine a caminhar de maneira que agrade o Senhor e que nesse momento o Senhor venha transformar nossas vidas diante da Tua Palavra. Muito obrigado e em nome de Jesus eu faço a oração. Amém. Nós podemos observar alguns princípios que podemos retirar dessas lições e colocar em nossa vida. Eu digo que é muito atual porque o Salmo ele foi escrito há muito tempo e serve para nós hoje também. Nós podemos observar que quando a família tem Deus, tem um Senhor como Deus, olha o que acontece. Bem-aventurado.
aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando a Bíblia fala a respeito de bem-aventurado, ele vai dizer o quê? Que bem-aventurado é o quê? O que passa na sua mente de bem-aventurado? Feliz, né? Mas é uma felicidade qualquer? É uma felicidade momentânea? Não. É uma felicidade eterna, uma felicidade que vem da presença de Deus em sua vida. Uma felicidade que começa dentro de você e vai para toda a eternidade junto a Deus. Então não é uma felicidade que o mundo pode proporcionar, mas é uma felicidade que somente Deus pode nos proporcionar. E é lógico, qual é a família que não deseja ser feliz? A sua família é assim? Feliz? Tem essa felicidade dentro de você? Essa felicidade de Deus dentro da sua casa? Tem acontecido isso? Olha, Deus, eu sinto a Tua presença no meio da minha família. Eu sinto essa paz. Você consegue dizer isso dentro de você? Então você é um bem-aventurado. Mas para ser um bem-aventurado, nós precisamos continuar com alguns passos. Por quê? Aquele que tem Deus, o Senhor como Deus, ele é bem-aventurado e também é o quê? Teme ao Senhor. E quando a gente pensa a respeito de temer, o que passa na sua mente? Ter medo, né? Algumas pessoas falam, não, eu quero servir a Deus por medo, mas na verdade não é isso. Temer ao Senhor é muito mais do que isso. É reverenciar a Deus, sabendo quem Deus é na sua vida. Quando a gente sabe que quem é Deus na minha vida, eu sinto essa felicidade, eu sinto a sua paz. A minha vida é diferente, porque eu permito Deus agir dentro de mim, dentro da minha vida, nas minhas atitudes. E podemos ver como referência o Salmo 127, versículo 1, que vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, temer ao Senhor é muito mais do que saber da existência de Deus. É colocar a sua vida na presença dEle, em obediência, em servidão, de maneira que as suas atitudes sejam algo que venha a realizar a obra mais excelente para Deus. Permitindo que Deus seja o centro da sua vida, o centro da sua família. E eu creio que isso que Deus deseja em nossas vidas. Temer a Ele. Lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, vai dizer o quê? Que o princípio o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, não é um segredo temer, mas colocar a nossa vida à disposição e reverenciar a Deus verdadeiramente é ter sabedoria no nosso dia a dia. É ter Deus em todos os momentos da minha vida. É colocar Ele em primeiro lugar em todas as questões. No versículo 2 vai dizer assim, olha: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ter temor dentro da sua casa não é fácil. O versículo 12 ele vai falar a respeito do trabalho, no sentido de que a pessoa ela não vai ser o quê? Ela vai ser uma pessoa esforçada. Quer dizer, ela vai trabalhar
ela vai se colocar à disposição o tempo todo. E ainda mais a respeito de temer ao Senhor. De colocar a sua vida no esforço, no trabalho, que parte do princípio da sua vontade. Quer dizer, se a sua vida, se a sua família não teme ao Senhor, então você tem que trabalhar para isso. Você tem que ser uma pessoa esforçada. Até para ganhar o pão necessário para o dia a dia, e é também a vida espiritual da sua família. O salmista ele vai falar a respeito de um homem, ele vai falar do pai, da referência do pai. Mas podemos tirar para todos nós também. Se tememos a Deus, nós temos que trabalhar diariamente para isso. Temos que nos esforçarmos para isso. Porque todo dia nós somos o quê? Bombardeados, atacados, influenciados por coisas que Deus não se agrada. Coisas desse mundo, porque nós vivemos aqui. Agora, quando nós tememos ao Senhor, muitas coisas acontecem no meio da nossa família. E coisas que são boas, que agradam a Deus. No versículo 3, vai dizer a respeito da sua esposa e dos seus filhos. Quer dizer, a sua esposa será uma esposa excelente, os seus filhos também. Aqui, quando falar a respeito da esposa comparado a uma videira frutífera, naquele tempo eles consideravam como algo de prosperidade, algo que vai prosperar, quer dizer, que vai crescer, que vai se estruturar. Você já viu uma pessoa que se queixa o tempo todo? Uma pessoa chata, irritante? Imagina uma esposa assim. De que maneira uma pessoa que vai ao contrário o tempo todo vai edificar a casa, o lar? De maneira nenhuma. Porque a pessoa não tem sabedoria. Mas se tememos ao Senhor, todos na nossa casa terão sabedoria que vem do alto. Você pode pensar nesse momento a respeito de algumas famílias que não temem ao Senhor. Como é difícil. Mas é trabalhoso. Tem o caso da Gorete, que ela se batizou, eu já falei isso no começo do ano. Ela se batizou no final do ano passado, mas ela tem passado um momento muito difícil na sua vida. Um desafio muito grande. Porque a sua família não teme ao Senhor, mas ela teme. Ela teve que ser expulsa de casa, porque o seu marido queria tirar a sua vida. Ficou morando na casa das suas filhas. Está morando ainda. E uma delas agora está se revoltando contra ela, falando que o pai está certo e ela está errada. E ainda ensinando para o seu filho assim: olha, filho, eu não quero que você vá mais à igreja, que ele frequentava lá com a gente. Um garoto de 6 anos. E começa a ensinar: olha, o dinheiro é tudo. Você tem que trabalhar para ter dinheiro, porque você sem dinheiro não é nada. Então o garoto está crescendo dessa forma. Um garoto que há pouco tempo não sabia o que era a Bíblia, não sabia quem era Deus direito, e estava aprendendo. Mas parou de ir à igreja, parou de estudar a Bíblia, e está tendo essas influências. Quantos jovens nós conhecemos que conhecem a Deus, quantas pessoas que conhecem a Deus e chegam num determinado momento da sua vida com essas pressões que a sociedade nos impõe e esquecem de Deus, deixa Deus de lado. Quantas pessoas nós conhecemos que não temem a Deus? Você pode conhecer a Deus, mas temer a Deus é colocar Deus na sua vida diariamente. Tinha um rapaz que eu conhecia
tento influenciá-lo ainda. Estudava a Bíblia com ele, e ele, em determinado momento do estudo, eu falei assim, olha, você tem orado, tem falado com Deus? Ele, eu não preciso de orar, Deus não faz nada por mim. Eu não preciso conhecer Ele, porque eu trabalho por mim mesmo. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Quantas pessoas, quantos jovens entram na faculdade e deixam Deus de lado? Tem uns que agora estão... É triste dizer. Quantas pessoas nós conhecemos lá em Natal que entraram para a faculdade e falaram assim, olha, eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso mais temer a Deus. Isso tudo por causa da influência também da família. Porque quando você teme a Deus e você conhece Deus verdadeiramente, você coloca Deus na sua vida de maneira que o tempo que você passa com seu filho, ou com seja com quem for da sua família, você investe a sua vida nele. Em oração, ensinando os caminhos de Deus, para que aquela pessoa seja cheia da presença de Deus. É difícil? É. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que trabalhar. Temos que colocar o nosso joelho no chão, falar, educar, isso tudo dentro da sua família. Quanto tempo você passa com um parente diariamente? Com seu filho, com seu marido? Quanto tempo você passa? Quanto tempo você tem investido a sua vida a respeito da questão espiritual na vida dele? Ou você acha que só vir à igreja, ouvir uma pregação de 20, 30, 40 minutos, basta para passar a semana toda? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia, entendendo quem é Deus diariamente? Buscando a face de Deus? E quanto tempo você tem discipulado essas pessoas ao redor da sua família? Você só faz isso quando teme a Deus. Porque você sabe da responsabilidade que você tem e do compromisso que você tem. Porque dessa forma nós vamos ver a nossa família sendo edificada para a glória de Deus. Agora, isso tudo nós só podemos fazer se colocamos aquilo que nós conhecemos de Deus em nossa vida, em nosso caminhar. Nós só colocamos Deus como Senhor da nossa vida e da nossa família quando isso tudo nós caminhamos diariamente na presença dEle e na dependência dEle. E como colocamos isso em prática, o nosso viver com Deus, as coisas mudam. Agora não é de uma hora para outra. É um processo em que a nossa esperança tem que estar em Deus. Se queremos ver a nossa família transformada pelo poder de Deus, nós temos que entender que é um processo. É um processo de relacionamento, é um processo de discipulado, de estar ali ao lado, de investir a sua vida na vida da pessoa, para que a pessoa não se perca e conheça a Deus, venha a temer a Deus. E no versículo 4 vai dizer assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele vive de uma forma diferente. Ele vive de uma forma que agrada a Deus. Gorete, ela me ligou e falou assim: Alan, eu não estou aguentando a pressão. A minha filha está me botando pressão. Eu falei assim: não vai ser fácil.
Vamos continuar orando. Às vezes a gente não vê nenhuma solução para a vida dela. De ver sua família afastada por tantas outras coisas. E ela temer ao Senhor. Mas a influência que ela tem que dar, parte da vida dela, ela que tem que influenciar. E todos nós também. Nós que devemos influenciar essa sociedade. Nós que devemos influenciar os nossos familiares. Porque nós recebemos, se assim você recebeu um dia, a paz que vem de Deus. Que vai dizer que vai de geração a geração. Quando você pega alguém da sua família e discipula ela, investe a sua vida, a paz de Deus vai levando de vida a geração. Se você não tem esse compromisso, se você não entende o que é temer a Deus, dificilmente você está servindo a Deus. Porque a pessoa que serve, ela entende que é um compromisso real. Porque os filhos são o quê? A herança. A nossa herança. E a herança que eles vão receber de nós é qual? É tudo que nós conquistamos materialmente? É tudo que nós conquistamos no nosso padrão de vida? Você pode ter tudo, ou você pode ter nada, mas isso não é herança. A herança para os nossos filhos é a presença de Deus em nossa vida. Tem que partir do exemplo meu e seu. Não é fácil, mas só vamos sentir essa felicidade que nós falamos no começo. Essa felicidade que nunca acaba. Essa felicidade que vem da presença de Deus em nossa vida. Quando entendemos que essa felicidade vem quando eu temo ao Senhor e quando eu coloco isso em prática na minha vida. E só dessa forma nós vamos viver aquilo que Deus deseja em nossa vida. Espero que você tenha pensado a respeito e pensado também no meio da sua família, das pessoas que precisam e necessitam da palavra de Deus, de serem influenciadas por você, no seu exemplo, nas suas atitudes, no seu compromisso de temer ao Senhor, sabendo que essa felicidade vai transformar a vida dessas pessoas. Porque Deus ele traz uma paz que nos dá segurança. E é isso que Golete tem falado comigo. Olha, por mais que eu passe momentos difíceis na minha família, eu tenho sentido a paz que vem de Deus. A influência tem que vir de nós, da nossa parte. Eu vou pedir para a Vanessa estar aqui na frente. E a forma que nós temos influenciado a nossa comunidade, o nosso meio, nesse mês de março, abril, e nesse princípio agora de maio, a Vanessa vai falar rapidamente. Graça e paz, irmãos, amém? Agora tem que dividir, né? Daqui a pouquinho a Elisa vai querer falar também. Mas é muito bom poder estar com os irmãos e perceber que as nossas vidas, as nossas famílias, são famílias que temem ao Senhor. Mas existe em nosso país, em vários lugares, né, até próximo de nós, pessoas e famílias que ainda não têm essa consciência. Não têm a consciência de quem é Deus, não têm a consciência de como temê-lo, de como honrá-lo. E por isso nós precisamos proclamar o Evangelho, por isso nós precisamos falar de Jesus, para que muitas e muitas outras famílias possam desfrutar da bem-aventurança que nós temos, possam desfrutar da paz que nós temos, de poder ter Deus como o nosso Senhor, como o nosso condutor da nossa família. E Deus tem nos permitido fazer isso ali em Natal. E esse ano realmente tem sido um ano bem
vamos dizer assim, o ano da colheita, né? Deus tem nos permitido ver os frutos de 2 anos de trabalho ali em Ponta Negra. E com a mudança do local, com a chegada da Elisa e com tantas outras coisas que Deus tem nos permitido vivenciar ali, nós temos tido a oportunidade de proporcionar algumas atividades dentro da congregação local. Uma delas foi o nosso curso de pintura, né? E a gente conseguiu uma pessoa que é voluntária, também cristã, na comunidade. E essa pessoa está nos ajudando, né, dando aula voluntária de pintura. E, através da pintura, nós temos hoje 12 alunos que não são crentes, a grande maioria deles. Eu não tenho dom nenhum para pintura, mas estou tentando pintar, né? E a gente está tendo a oportunidade de estar junto 2 vezes na semana e ali trocar experiência, contar a respeito de família. E cada pincelada, a gente vai descobrindo algumas situações nas famílias e a gente tem tentado orar junto e conversado a respeito disso. Essa é a Michele. A Michele é um grande desafio nosso, canta muito bem, toca muito bem, estava afastada da sua igreja, ela é católica, né? Mas agora tem se voltado, mas também tem nos apoiado ali no trabalho, tem, à medida que possível, estar junto conosco, e temos iniciado um relacionamento com a Michele, com o objetivo de que ela conheça de fato de verdade a Deus e possa temer ao Senhor também. Pode passar. Essa é a nossa congregação ali em Ponta Negra. Nós passamos um filme para a juventude, que nosso objetivo é trabalhar com todas as faixas etárias. E no mês passado nós passamos um filme, tivemos a presença de mais de 20 pessoas conosco, e a grande maioria eram jovens, e foi um filme que fez a pessoa pensar um pouquinho a respeito de que Deus existe, que Deus pode transformar a vida delas também. Lembra que a gente falava para os irmãos, né, sobre o nosso trabalho nas escolas, com o projeto Brincando com Propósito. E é interessante que nós iniciamos o projeto e depois, com a gravidez e com a chegada da Elisa, eu tive que dar uma diminuída, embora o Alan continuasse indo. Mas no início desse ano, na semana chamada Santa por alguns, a diretora do colégio nos ligou e convidou, né, eles teriam um sábado letivo, iam falar sobre a Páscoa, e convidou a nossa congregação, ao pastor, para estar dando uma palavra para os adolescentes e jovens. Irmãos, parece pouca coisa, mas quando a gente pensa nesse convite de tantas pessoas que estavam ali na comunidade, tantas igrejas que agora tem ali, tantos pastores conhecidos, e ela lembrou da gente. E foi uma oportunidade que ela disse: olha, vocês são amigos da escola, e a gente sabe que a gente pode contar com vocês para ajudar a trabalhar na vida desses jovens. Então, isso foi uma oportunidade ímpar que Deus nos deu. Esses são alguns irmãos... Volta só um pouquinho, irmão. Esses são alguns irmãos da nossa congregação. Nós também temos trabalhado na vila. A Vila de Ponta Negra, como os irmãos sabem, é uma realidade totalmente diferente do conjunto de Ponta Negra. Ponta Negra, nós temos ali as vidas financeiramente estabilizadas, vamos dizer assim, e na vila nós temos a questão da prostituição, das drogas, da violência, e nós temos trabalhado paralelamente nesses 2 lugares. E na Vila de Ponta Negra, é onde eu me reúno com as crianças nos becos, nós recebemos algumas doações de roupa, de sapatos, de algumas coisas. E nós aprendemos, nesse tempo de ministério, desde Gararu até aqui, que às vezes quando a gente dá alguma coisa, a pessoa não valoriza, né? E ela se sente, por mais que ela pague 50 centavos por algo, mas ela está comprando. Então ela não está se sentindo, eu não posso comprar, mas eu estou valorizando aquilo que eu estou comprando. Nós fizemos um bazar vendendo 50 centavos, R$1 lá na vila. Irmãos, nós faríamos só no sábado pela manhã, passamos um dia inteiro ali na vila, e foi uma oportunidade muito grande, não somente de ajudá-los ali no bazar. Teve famílias, irmãos, que saíram com 4, 5 sacolas do shopping, né, pagando R$20. Né? Então, são crianças que foram abençoadas e a gente pôde também compartilhar o Evangelho. E, através desse bazar, nós tivemos a oportunidade de ter acesso, ter um campo. Lembra do campo do futebol, do campo do Cruzeiro, do campo do Botafogo? E eu falei para os irmãos que a gente tinha que pagar R$100 para o traficante. Então, Deus tem a forma dele agir, às vezes a gente não entende. Né? E esses 2 anos ali na vila, a gente está assim, pensando: Deus, como nós vamos fazer? Nós precisamos ter um local para reunir as crianças, e até hoje a gente não conseguiu uma casa. Não porque a gente não consiga pessoas que possam nos ajudar, mas porque realmente é difícil alocar uma casa ali. O campo de futebol do Botafogo não tinha liberação, e através desse bazar nós conhecemos o responsável pelo campo. E na semana seguinte do bazar, nós iríamos fazer um culto na vila, e iríamos fazendo um bequinho, tinha preparado toda a gambiarra de luz, e ele disse: não se preocupe,
iam fazer a programação do Dia das Mães. Irmãos, ele liberou o campo, ele colocou cadeiras, ele colocou iluminação, ele colocou caixa de som, colocou a mesa para a gente colocar o cachorro-quente das mães. E aí a gente viu o seu Canidé, ore pela vida dele. Né? Lógico que ele tem alguns interesses, porque ele está se candidatando. Mas ele, na verdade, há algum tempo atrás, ele não queria nem saber dos crentes. Né? Mas hoje ele já está abrindo as portas para que a gente possa ter um espaço maior e melhor para poder proporcionar esse momento. E nós realizamos o culto ali na vila, e nós tivemos aproximadamente mais de 35 pessoas conosco, né? Fora as crianças que estavam ali participando do culto. E agora nós temos um coral feminino, nós temos um grupo de 10 irmãs, né, que estão agora conosco ensaiando todas as semanas, e tem ajudado a gente também na questão da música. Essa foi a programação do Dia das Mães, lá na congregação, onde nós temos falando a respeito da responsabilidade da mulher nos dias atuais, o papel da mulher na família hoje, né, não somente como uma árvore frutífera, como uma videira, mas como auxiliadora, como aquela responsável para cuidar, para orientar os filhos. E foi uma oportunidade também muito boa de compartilhar do Evangelho. Pode passar? Ainda é a foto do Dia das Mulheres. Pode passar? E interessante que no Dia das Mulheres nós não tivemos somente mulheres, os homens também estavam participando conosco. Eu queria que os irmãos orassem pela Nívia. A Nívia, lembra que eu falei que a gente orou pedindo a Deus uma pessoa que nos ajudasse no instrumento? A Nívia tem ajudado conosco, tem auxiliado, mas ela tem alguns problemas de saúde que estão sendo tratados. Então, ore pela saúde dela, ela está super feliz, a netinha dela nasceu, ela foi para Curitiba, mas a gente sabe que a saúde da Nívia é bem debilitada, mas pedindo que Deus renove as forças dela para que ela possa continuar trabalhando e servindo ao Senhor. Esse é o trabalho que nós fizemos na vila no Dia das Mães com as crianças, e foi uma oportunidade de algumas mães se aproximarem de nós, né, e perceber que nós também não somente amamos as crianças, mas amamos a família como um todo, e o nosso desejo é que as famílias possam ser restauradas pelo Senhor. Irmãos, Deus, quando faz algo, Ele faz de maneira que não pela metade. Quando nós oramos a Deus pedindo uma pessoa para ajudar na área da música, Deus, pode passando, irmãos, Deus nos deu muito mais do que uma. Hoje nós temos ali 3 pessoas, né? Chegou recentemente um casal, junto com o Rafael, que já estava aprendendo, e hoje ontem teve o nosso primeiro ensaio da equipe de louvor lá na Congregação Batista em Ponta Negra. Né? E é interessante que Deus sabe as nossas limitações na questão da música, e Deus levanta pessoas para que possam estar apoiando o trabalho dele. Então, ore por isso. Ore pela Vanessa, o Rafael, o outro Rafael, a Micaela, que hoje estão responsáveis por esse ministério lá na congregação. E que não seja somente o ministério de chegar lá e cantar, mas que seja um ministério que possa abençoar vida nas comunidades que nós estamos indo. Ore pelo nosso projeto, ore pelas crianças que nós temos trabalhado, ore pelas vidas que Deus tem nos possibilitado. Em média, nós estamos tendo uma frequência de 35 pessoas em nossos cultos. Semana passada, nós tivemos 37 pessoas, faltou cadeira. Nós tínhamos 30 cadeiras e alguns banquinhos para as crianças. E Deus não foi bom, né, porque a gente viu que o nosso espaço já está ficando pequeno. Então, ore para que Deus possa abençoar pessoas que, durante 2 anos, nós evangelizamos, trabalhamos, convidamos, mas não iam para os cultos. E hoje já começam a participar conosco. Então, ore para que essas sementes que foram lançadas possam realmente frutificar e dar frutos para a vida eterna. E sabemos que tudo isso que está acontecendo lá em Ponta Negra é resposta de oração, que os irmãos têm orado, os irmãos têm contribuído, os irmãos têm investido também no trabalho ali. E nós agradecemos e louvamos a Deus pela vida dos irmãos, que têm se esforçado. Nós sabemos o quanto é difícil. Às vezes, quando nós recebemos o nosso sustento no campo, os irmãos podem ter certeza de uma coisa, que nós sabemos que cada centavo que nós recebemos é resposta daquilo que os irmãos, do suor dos irmãos, daquilo que os irmãos têm se esforçado para levantar de oferta para a campanha de missões. Sabemos que os irmãos estão em campanhas de missões mundiais, mas, irmãos, priorize isso. Né? Vale a pena investir na obra missionária, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Existem vidas, existem famílias que precisam ser reconstruídas. Existem famílias e pessoas que precisam aprender a temer ao Senhor. E isso só é possível pelas ofertas, pelas orações e por vidas que se colocam à disposição do Senhor para pregar. Então, vale a pena. Vale a pena se envolver na obra do Senhor, vale a pena trabalhar pelo Senhor, vale a pena fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Continue orando por nós, continue
intercedendo para que aquilo que Deus começou a fazer lá em Ponta Negra, Deus possa concluir. E não temos dúvida que a parte dele, Ele sempre vai fazer. E que nós nunca deixemos de fazer a nossa parte para que o reino de Deus cresça. Amém? Que Deus abençoe, que os irmãos continuem o convite. Estamos esperando a visita dos irmãos lá em Natal, né? Então, a nossa casa, a nossa igreja está aberta para receber os irmãos assim que os irmãos quiserem. Amém?